E os produtos aqui, ó, da Granato, bom demais. Única sala VIP com milkshake, estou nela aqui, ó, no lounge da Nomad. Vou mostrar como entra, tudo que tem aqui também, todas as novidades. Então inscreva-se no canal, ative as notificações que eu vou ficar com o meu milkshake aqui e mostrar a sala VIP todinha completa aqui pra vocês, hein? Partiu! E aqui na sala VIP, ó, tem milkshake, hambúrguer liberado, e ela é bem ampla também, é legal. E também, né, tem a área kids, tem a parte de pet, tem muita coisa legal e vários espaços diferentes, inclusive a área de amamentação, né, e também a área para você ficar ali e trabalhar. Então, antes do voo, essencial ficar aqui na sala VIP, né, Nomad Lounge, aqui no aeroporto de Guarulhos. E lembrando que aqui é o Nomad Lounge e logo do lado da porta 303, 304. Então é tranquilo. Se o seu voo for aqui pertinho, vai ser tranquilo. Se não for, aqui para essa parte aqui vai até o 322. Então só dá uma olhadinha aqui. Lembrando que lá na sala também tem a parte toda do painel, então você consegue ver, consegue ficar atento. E lembrando, né, voo internacional sai um pouco antes para não correr perrengue e você não perder o voo. E para você acessar a sala da Nomad, você precisa ser nível 1 e é fácil, é só você colocar $1000 que você vai gastar aí na sua viagem, que você já consegue o benefício. Às vezes também tem algumas promoções, fiquem ligados aí, mas eu sempre indico, né, abrir a conta da Nomad. Inclusive não esqueça o cupom Álvaro20 que você ganha até $20 de cashback. É isso mesmo, conta internacional, sem anuidade, sem taxa, que eu sempre uso e vale bastante a pena. E quando você for viajar, ficar nesse lounge muito legal, com hambúrguer, milkshake, muita coisa legal mesmo, área kids, área de amamentação, a parte pet, então com certeza vai fazer toda a diferença, você vai chegar bem mais descansado na sua viagem, no seu destino. Uma manteiga de cacau aqui muito legal.
chocolate e um adaptador universal. Isso salva, isso ajuda demais. Valeu, Nômade. E aqui também, né, tem essa mesa aqui cheio de salgadinho, comidinha, tem pão de queijo também, tem cachorro quente, um monte de coisa e também os brigadeiros aqui, muito bom brigadeiro branco, tem brownie, então aqui a sala VIP é recheada de coisa legal, tem a parte das bebidas ali, também as bebidas com álcool, sem álcool, liberadas, tem vinho, refrigerante, cerveja, muita coisa legal e lá no fundo, né, lá ao fundo tem essa vista. E ali, ó, preparando mais um milkshake, vocês viram aí, um milkshake muito bom. Então, se você for ficar aqui, você com certeza vai gostar bastante. E esse aqui foi o resumão do Nômade Lounge. Olha isso, tô aqui nesse lugarzinho que tem uma poltrona, tava trabalhando aqui também já, elaborando o roteiro que vocês vão ver em breve. Então lembre-se, né? Vai viajar, não esqueça da conta internacional, sem anuidade, sem taxa. Usa o cupom aqui Álvaro20 que você vai ganhar até $20 de cashback e ainda vai ter vários benefícios. Assim, também pode dar uma olhadinha aqui em toda a descrição de como faz, como eu expliquei aqui, mas como faz para ter acesso a esse Nômade, que é incrível, Nômade Lounge aqui da Nômade. Vale muito a pena, aeroporto de Guarulhos, do ladinho do portão 303, com certeza você vai gostar, tem milkshake, tem mini hambúrguer e tem muita coisa gostosa por aqui. Sem falar, né, que o espaço é muito legal, olha isso, fazendo 360, então inscreva-se no canal, ativa as notificações, te encontro no próximo destino, beleza? Cheguei aqui no bairro de Palermo, olha só, agora dessa vez a gente ficou no Airbnb, depois eu vou falar aqui sobre um espelhão, aqui bem equipado, com banheiro também, legal, tem uma pequena banheira, chuveirão e bastante coisa aqui, ó. Bruna Natasha, com frio, porque tá frio demais, e é isso. E a primeira cafeteria aqui de Buenos Aires é o Le Panem. Já tinha visto ali que tava legal, pertinho da onde a gente tá ficando. Então o que eu vou fazer? Vou comprar aqui porque eu tenho reunião, resolver uns negócios aqui, já tá com tudo. E quando tiver lá no Airbnb eu faço o overview se é bom ou não. Peguei um Media Luna normal, tradicional e um com chocolate. E um cappuccino pra viagem. Uma de chocolate e 3 Media Luna normais. E o cappuccino aqui também. Vamos ver se é bom. E acabei agora, tomei o café aqui, ó, nessa varanda bonita. Porque hoje eu tinha uma reunião, tinha umas coisas pra fazer. Mas daqui a pouquinho vai começar realmente o tour oficial. Já começou, porque a gente já tomou o café da manhã, cappuccino, Media Luna, deu 7.600, mais ou menos R$35. Dá uma olhadinha na cotação, vou colocar aqui embaixo também a cotação atualizada. E sempre, quando você for viajar, dá uma olhada pra você não passar perrengue e também saber os preços. Então, vamos lá continuar o nosso tour aqui por Buenos Aires. Daqui a pouco tem tango. Chegamos, hein? Buenos Aires. E o frio tá de matar. Mas eu amo. Mas o frio é bom também. Agora a gente vai pro... Eu amo Buenos Aires. O frio, mais ou menos. Agora a gente tá indo procurar novas parrilhas aqui, novos restaurantes e mostrar tudo pra vocês. Inscreva-se no canal, ativa as notificações, energia lá em cima. E vamos que vamos. Todo equipado aqui com... Parece que a gente vai esquiar, mas... Não vai não, é só o frio. Uma opção também aqui é trocar na Western Union, como eu já tinha falado. Quando eu chegar lá no apartamento, quando não tiver esse barulho e tal,
Vou falar como que funciona, quais as cotações, qual a diferença. E ó, tem gente passando aí, ó, tem intruso passando aí. Agora vamos procurar uma boa parrilha para comer, porque a gente já tá com uma parte do dinheiro aqui que a gente já tinha vindo. Então, bora lá. E agora estou no Dom Benito, um restaurante aqui bem conhecido também. Vi várias pessoas falando bem, então a gente veio experimentar. Depois eu vou fazer o overview completo, explicar se eu gostei, se eu não gostei, também falar dos preços. Então já confere aí, se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, porque vai ter tour gastronômico aqui em Buenos Aires, na Argentina. Então partiu, já pedi aqui, agora estou esperando. Coisa legal também é que eles botaram azeite e pimenta do reino aqui, ó. E ficou bom demais. Olha isso. Tem a parte de fora também do restaurante, que dá pra ficar aqui. E agora sim, avaliação final aqui, gostou? Nossa, muito bom! Bom demais também. A carne passou um pouquinho do ponto, vocês puderam ver ali, que a Bruna gosta um pouco mais bem passada, mas mesmo assim tava boa, hein? Porque tem lugares aí que você passa um pouquinho do ponto e ela fica ruim. Então, gostamos aqui do Dom Benito, vale a pena. A obra aqui, ó, eu não gravei lá dentro porque tava muito barulho, mas assim, a gente gostou bastante. E esse foi o primeiro restaurante dessa nova saga aqui por Buenos Aires. Então, partiu que em breve a gente vai para outros restaurantes. E aqui cheguei já no apartamento, a dúvida de muita gente. Olha isso daqui, eu troquei uma parte, isso aqui não tem muito aqui tem mais ou menos uns R$700. E também vou testar aqui, já testei com a Nomad e com a Wise também. Com a Wise a gente já tentou passar em alguns lugares, não passou. E vou falar da Nomad também, isso está acontecendo porque algumas maquininhas aqui ainda não estão aceitando, né? O sistema Pay Whale, que é o nome das maquininhas, não está aceitando, mas da Nomad está funcionando. Então muita gente me pergunta qual que vale a pena. Vamos lá, eu trouxe aqui os dados detalhados para vocês entenderem. A gente chegou no aeroporto, nem filmei porque a gente estava fazendo, a gente chegou 3 da manhã, mas o McDonald's que a gente comeu lá saiu 5,55. Então 5,55 na cotação de 5,44 de um dia antes deu R$30,19. E já com você indo na Western Union e tal, comprando dinheiro, etc e tal, saía 30,04, ou seja, uma diferença de 10 centavos. Mas agora, se a gente fosse comprar no dólar hoje, transferir na Nomad, a gente pagaria R$29,87, porque o dólar baixou um pouco. Ou seja, é muito mais cômodo, é muito mais fácil e o melhor, você não fica com um monte de dinheiro, né? Eu até deixei o dinheiro aqui embaixo, ó. Eu troquei aqui, eu vou fazer todas as possíveis transações cambiais, mas, por exemplo, se sobrar um dinheiro, eu vou ter que levar de volta para o Brasil ou gastar algo que eu não precisaria só para não voltar com nota. Então pode sair um pouco mais caro. Então a gente vai continuar aqui o tour e caso você esteja viajando aí, não esqueça da Nomad, tem aqui
o cupom Conta Internacional, sem anuidade, sem taxas, e você ainda ganha até $20 de cashback. Só usar Álvaro 20, coloca aqui, os links estão todos na descrição, então bora continuar aqui nosso tour pela Argentina. Chegamos, hein? Chegamos aonde? Tango. Senhor Tango, tem uma novidade aí que já foi revelada, recente, mas já estamos aqui e depois eu volto para dar o veredito. Acabei de sair aqui agora do Senhor Tango, muito legal. Assim, eu gostei um pouco mais do outro, né, do Piazzolla, mas esse aqui também é bem interessante. Tem preços a partir de R$450, vai deixar também aqui na descrição para vocês verem. É um pouco mais longo, carne muito boa, comida boa, sobremesa, entrada, tem vinho, então vale a pena. Gostei bastante, achei a duração um pouco longa e é um pouco diferente, né? Meio estilo Brother, tem um monte de coisas que eu também não vou dar spoiler aqui para vocês, mas vocês podem conferir que vocês vão gostar muito também. Então pode escolher, então tá entre um dos melhores aqui de Buenos Aires. Quando for viajar aqui para Buenos Aires ou para qualquer outro lugar, não esqueça da sua conta internacional. Usando o cupom Álvaro20 você ganha até $20, isso mesmo, mais de R$100 aí para você nas suas próximas viagens. E não se esqueça, tem vídeos aqui nos cards também que eu mostro que vale mais a pena usar a conta da Nomad, sem anuidade, sem taxa de manutenção, do que a própria Western Union, que era muito barata no passado. Então eu mostro aí, faço o comparativo, que vale mais a pena, e sem falar que você não vai ficar com tanto dinheiro, vai trocar muito mais fácil. Tem um IVA de hotéis que você tem até 21%, ou seja, você vai economizar aí até 40% na sua viagem com a sua conta internacional. Então use o cupom aqui e vamos continuar nosso tour por Buenos Aires. Começando mais um dia, onde? Buenos Aires. E vamos que vamos com essa animação, porque é uma das horas preferidas nossa, que é o café da manhã. Estamos em busca de um café aqui. Em breve voltaremos aí diretamente do café, tomando aí um cappuccino e um média luna. Partiu! Cheguei aqui em Salvagem Bakery, uma padaria muito legal aqui. Ela é meio hipster, digamos assim, né? Tava muito bem avaliada no
no Google, também no TripAdvisor. A gente vai entrar aqui para ver. Os preços são um pouco mais elevados, mas também, né, a gente está em Palermo, uma área nobre, um pouco mais cara. E essa daqui a gente já viu que era mais cara mesmo. Daqui a pouco a gente passa aqui com os preços. Então, partiu. Bora ver se é isso tudo mesmo. E aqui vocês já viram, né, o cappuccino, média luna com queijo, média luna com ramon, que é presunto. E agora eu vou experimentar aqui. Bruna tá no flat white, eu pedi um cappuccino. A gente vai, cada um beber um golinho um do outro aqui, ó. O cappuccino tá top. E daqui a pouco eu volto lá de fora, né, porque aqui dá muito barulho, pra fazer o overview aqui de tudo. Partiu. Muito bom, gostei demais aqui. A minha média luna com queijo, a da Bruna era com ramon, né, que é o presunto. Agora a gente vai trazer a conta aqui. Aqui é um pouco mais caro, como eu falei, mas é muito bom. Então vai aparecer aqui na tela o preço da conta e a gente já vai andar aqui por Buenos Aires. Então, bora! Agora sai embora. Estamos aqui na Mauri Parrilha. A gente veio por indicação do nosso amigo Google, que estava muito bem avaliado aqui também no bairro de Palermo. A gente está pegando o restaurante mais perto aqui de Palermo e a gente vai mostrar tudo, se a gente vai gostar ou não da carne. Provavelmente sim, né? Porque é muito difícil ter uma carne ruim aqui na Argentina. E a gente vai trazer os preços também apurados e atualizados. Então estamos esperando aqui porque hoje tem uma fila de espera, mais ou menos 20 minutos, e a gente resolveu ficar lá dentro. Então, bora! Estamos aqui no restaurante, ele é bem local aqui, então foge um pouco daquela badalação, apesar de ser em Palermo. Vou esperar aqui, já pedi o meu bife de chouriço, que a gente vai dividir, eu e Bruna, e depois a gente volta e vê se realmente é bom ou não. As avaliações estavam boas, então provavelmente vai ser boa, igual todas as carnes aqui na Argentina. Então, partiu. Beber meu vinho, daqui a pouco eu volto. E aqui, ó, o restaurante é pequenininho, super aconchegante. Ali já estão saindo os pratos, olha, um prato belíssimo, muito bonito. Ó, ali é um banheiro. Tá vendo? O restaurante é muito pequenininho, mas é super aconchegante, pessoal. Então a gente vai mostrar aqui um restaurante local, falar se vale a pena. Mostrando aqui também as entradas que a gente já comeu, mas veio um pão italiano, 2 pães italianos e veio esse biscoitinho também que é delicioso. Aqui vem a entradinha, o pão já tá comido, né? A gente comeu. E o restaurante aqui é bem local. Essa aqui não é local não. Essa aqui é a tradicional soda, né? A água aqui com gás, muito boa. Vale a pena pedir. Aqui, batata frita. Esse é o meio de chouriço só, hein? 400 gramas. E salada de rúcula aqui bem gostosa com alho e queijo parmesão. Que delícia! Aqui, ó, um bife de chorizo, batata frita. Vou cortar aqui, ó. Vamos experimentar ao vivo em loco. Eu já experimentei, né? Muito bom. Olha isso. A suculência, batata. Essa batata também é maravilhosa. Muito boa. Ali que é feita as parrilhas argentinas. Como nós chegamos tarde, então agora já não tem mais.
E a gente acabou de sair, pedimos um contrafilé, foi muito bom. A conta deu em média 211 com a cotação, sempre dá uma olhadinha, tem a conta aqui. E sempre que vier na Argentina, dá uma olhada. Ultimamente não tem variado muito, né, a cotação. Já teve mais instável ao longo dos meses passados, mas agora tá mais tranquilo. Muito bom. Eu vou esperar para avaliar no final do tour, né, para poder dar nota, para não ser injusto com outros, mas a gente gostou bastante aqui do restaurante. Mais uma parrilha aprovada aqui, e essa já é mais local, né? Não é o pessoal, tipo, não é mainstream, não é uma coisa assim muito conhecida. Bom dia, Buenos Aires. Já estou aqui no Ao Diablo. Na verdade, acabei de sair daqui. Muito bom. Um café bem pertinho do Dom Julio, que a gente vai passar lá para ver se a gente decide se vai entrar ou não vai entrar. Mas a gente comeu aqui uma média luna e também um cappuccino. A gente comeu pouco hoje, deu mais ou menos 20, 21 reais. Tem que ver a cotação do dia, sempre atentar para isso, mas geralmente tem uma variação aí de 10, 15%. Muito bom, gostei, e a gente ficou com vontade de voltar para experimentar outras coisas, outros cafés e também algumas sobremesas que estavam lá. Ao Diablo, muito legal, uma boa indicação aqui também no nosso tour gastronômico aqui por Buenos Aires. Fica aqui em Palermo também. Estou aqui em Buenos Aires, na Costa Rica, uma das avenidas principais aqui do bairro de Palermo. Ela é rodeada de restaurantes, na área noturna também, é muito legal. A gente tá vai dar uma passada no Dom Julio agora para ver se a gente entra, que a gente não tem reserva, e também decidir se a gente quer ou não ir para lá. Mas aqui é uma das áreas mais boêmias aqui de Buenos Aires, vale a pena também você conhecer e ficar um pouquinho aqui também. Cheguei em Dom Julio Parrilha, eleito aí um dos melhores restaurantes do mundo. E esse ano foi eleito de novo o melhor restaurante do mundo por vários guias aí, é uma estrela Michelin, ou seja, é um restaurante caro, renomado. E a gente vai trazer tudo aqui para saber se realmente vale a pena, se não vale, se o pessoal fala demais, ou então se é superestimado. A gente vai falar tudinho aqui nesse vídeo e mostrar aqui para vocês, eleito de novo o melhor restaurante de parrilha de carne do mundo. Opa, quase caí aqui, mas vamos que vamos entrar lá e depois eu mostro como que funciona, a questão de reserva e todas essas informações. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e bora!
E aqui vem um scone de parmesão, pãozinho de parmesão, um doce de leite aqui. E tá muito bonito. Fala pessoal, acabei de sair aqui do Mocho Tree House, muito bom, no bairro de Palermo, aqui 5 minutos andando do Dom Julio, né? A parrilha mais famosa do mundo. Na verdade a gente tá até fazendo um tempo para ir para lá. Gostamos muito do doce de leite, parecendo um chocotone, só que mais gostoso, uma massa ali meio diferenciada. Também comemos o pão de parmesão, maravilhoso. E aqui vocês vão conferir também quanto custou. Aqui é um pouquinho mais caro do que as demais, mas também é um pouco melhor do que as demais, né? Não que as outras sejam ruins. Aqui tem uma cafeteria em cada esquina, a gente procurou bastante. E a Mocho Tree House estava ali na lista dos melhores. Beleza? Então vamos agora partir aqui, continuar o nosso tour em Buenos Aires. Chegamos aqui no Dom Julio, antes de entrar aqui na lista de espera, aqui tem um Xandão muito bom e uma empanada aqui que eles ficam servindo. Então vamos aguardar aqui, entrar e ver se realmente é isso tudo, se vale a pena ou não. Hoje é domingo, não tá tão cheio, porque a fila geralmente costuma ficar bem mais cheia. Aqui a Bruna se deliciando um pouquinho. E agora é só aguardar. E agora já estamos aqui com o Xandão e esperando para entrar, né? Para ver se é bom mesmo. Bora ver, conhecer o Dom Julio. Isso aí, lembrando que ele é um restaurante Michelin, tem uma estrela, isso quer dizer que está credenciado em um dos melhores do mundo, já ficou eleito o 3º melhor do mundo, o melhor da Argentina, e vamos ver se é isso tudo ou não. E aqui, enquanto a gente espera na fila do Dom Julio, a gente toma um Xandão. Lembrando que hoje não está muito cheio, apesar de ser domingo, né? Antigamente ficava mais, só que como os preços ficaram bem mais elevados, acaba que não tem tanta fila de espera. Parece que tem, mas assim, comparado com outros, fica mais tranquilo. Então é só a gente esperar aqui, aguardar, e quando eu entrar eu vou e volto para fazer um overview e falar a verdade, né? Se é bom, se não é bom, e vamos ver. Vamos esperar. Depois de quase 2 horas esperando, a gente não fez a reserva. Faça a reserva, que é a melhor coisa que tem. A gente vai entrar aqui no Dom Julio. Depois de tomar um Xandão, sei lá, umas 5, 6, mas por esperar mesmo, né? Então, agora a gente vai entrar e agora a gente pegou esse sol e vamos que vamos. Já chegamos aqui, ó, depois de muito Xandão na cabeça, chegamos aqui, ó. Aqui tá um aquecedor, Bruna, Natasha olhando, e a gente tá olhando o cardápio aqui que vocês vão visualizar. E assim, vou ser bem sincero, não sei, vim sem muita expectativa para saber se realmente é bom ou não. Então a gente vai pedir aqui um bife de chouriço, provavelmente com a papa frita, batatas fritas, e a gente vai falar depois se realmente é bom ou não é, se vale a pena ou não é, se vale a estrela Michelin ou não. Então fique aí que daqui a pouco vem novidades. Chegamos aqui com as nossas entradas. Temos aqui um pãozinho, azeite, chimichurri e um caldo de legumes que tá muito bom. Parece um caldo com sazon. Agora vamos aguardar a carne, que é isso que é a nossa expectativa.
E o que acontece também, né? Porque a gente ficou um tempo na fila de espera, a gente não fez reserva, culpa nossa. Mas por isso eles acabaram fazendo uma gratificação, digamos assim, né? Trazendo uma linguiça aqui de frango, né? Uma linguiça de frango. Eu não como, mas a Bruna tá comendo. Vou até passar aqui. Ó, a linguiça de frango, ela botou um pedacinho aqui. A gente já pediu mais um pão que já tá comido aqui. Mas vale a pena? Então é isso, né? A gente nem pediu nada, a gente sabia que ia demorar um pouco mais, enfim, a gente nem reclamou. Teve gente reclamando ali, a gente nem reclamou, mas veio aí. Ou seja, vale a pena comentar aí, se você quiser e tal. Tá vendo mais um pão agora. Graças. Viu? A gente pediu mais um pão, vocês viram logo chegando. Então vamos continuar aqui a nossa experiência. Quando chegar a carne a gente vê. E depois também quando chegar a hora mágica, que é a hora do pagamento. Até já. E aqui tem mantas também. Acabou de cair a manta, mas acontece. Mostra aí como é que é a manta. Calma. A manta é assim, calma. Isso. Aí coloca, vai ficar assim, ó. Tipo aquilo dali, ó. Mas por enquanto a gente vai vendo como é que fica, ó. Bem melhor, ó. Depois de tomar um monte de chamuca, uma graça. Chegou! Vamos experimentar agora. Chegou a hora. Vamos ver. Papas fritas na mesa, chorizo na mão. Bora comer. E agora chegou aqui a carne, né? Nossa carne de ouro, que custa mais ou menos R$300. Depois eu vou mostrar mais ou menos a conta. Mais ou menos não, a conta total. A batata parece ser muito bonita e a carne também tá bem suculenta. Parece. Vamos ver aqui. E partiu, daqui a pouco eu volto com o overview apurado. E a faca também aqui, ó, essa faca com a lâmina já ajuda, mas a carne também é bem macia, né? Ó, e nossa experiência acabou agora no Dom Julio. Eu já falo que vale a pena. É caro, a conta a gente já pediu, só que ainda não chegou. Mas eu sei que é caro, a gente já sabia. E todo mundo que vem pra cá sabe. Mas assim, a gente pediu um bife de chorizo e comparando com os outros, assim, realmente é bem superior. Não que os outros sejam ruins, não é isso. Mas assim, a gente vê que é um pouco diferente, tem uma crostinha. Assim, é muito bom realmente. Agora, a questão de, vale a pena ou não vale a pena? Se você tiver mais dinheiro para gastar ou tiver fazendo uma viagem mais tranquila, a questão financeiramente, tem que passar aqui. Caso não, você vai encontrar outros restaurantes bons. Atendimento bom, pelo menos a gente ficou na fila de espera quase 1h30, 2 horas. Só que a gente sabia, a gente não reservou, porque acabou esquecendo. Então a gente passou aqui de manhã por volta de 11 horas e depois eles falaram que tinha só para as 2, aí 2 horas a gente chegou e só entrou quase 4 horas, mas a gente tomou chandon, comeu empanada e a gente já sabia disso tudo. Se você não soubesse, talvez você fique um pouco frustrado, né? Ficar na fila esperando, pode não estar muito quente, tá frio, mas enfim, a gente gostou, achou interessante, daqui a pouco vem a conta aí pra gente ficar assustado. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso. Então essa experiência do Dom Julio vale a pena. Tinha vindo da última vez em Buenos Aires, a gente não veio no Dom Julio porque estava muito cheia a fila. E dessa vez a gente veio para comprovar, né? Falar a verdade, se vale a pena, se não vale, se é bom, se não é. Então daqui a pouco eu volto com a conta, né? O que mais interessa no vídeo. Então até daqui a pouco. Isso aqui bonitinho, tipo um profiterole, parece, né? Mas vamos experimentar. Eles deram também de brinde porque a gente demorou bastante aqui na fila. Ou seja, a moral vale a pena esperar, não é? Come aí e vê se é bom. Bruna Tati, doce de leite, né? Tipo em aventa, só que só com doce de leite. Então eu vou experimentar também aqui ao vivo. Bom, hein? Bom demais. Quero mais. Muito bom. Nota 10.
Terminando aqui, a gente pediu mais uma gotinha. Eu já tinha comido aquela, vocês estão vendo aqui. A gente pediu mais uma gotinha, eles trouxeram. Ou seja, a cortesia aqui é diferente, né? Tem muita gente que veio pra cá, disse que foi mal atendido, mas a gente foi muito bem atendido. Essa é a nossa opinião da vez que a gente veio. A conta deu 79.330, com os 10%, 87 mil. Na cotação de hoje, dá em torno de 380, 390 reais. Assim, dividindo por 2, dá 200 reais por pessoa, mais ou menos, 195. É um pouco elevado, mas comparando com o restaurante do Brasil e com a qualidade, vale a pena. E o que a gente tinha falado antes, tinha mencionado, né? Se você for em outro restaurante, você encontra também, mas aqui o atendimento pelo menos foi diferenciado, foi muito bom, a gente gostou bastante. E se você vier para Buenos Aires e tiver um pouquinho assim, mais folgado, digamos assim, no dinheiro, e quiser fazer um investimento para comer, para ter um atendimento legal, faça uma reserva que com certeza você vai ser bem atendido. Pessoal, tudo que a gente pedia aqui, eles traziam prontamente, não demorou, foi legal. A nossa experiência é super positiva aqui no Dom Julio. Beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, tem tour aqui por Buenos Aires, outros restaurantes, um monte de tipo de comida, pizza, hambúrguer, tem tudo aqui. E aqui onde são feitas as famosas parrilhas que eu mostrei aqui, ó. Bruna tá sentindo o cheiro que tá bom ou não tá? Bom, né? Olha isso aqui. E aqui é onde são feitas as famosas parrilhas aqui do Dom. Aqui vocês estão vendo as imagens, realmente muito bom. A gente já comeu e foi realmente muito gostoso. Então depois eu falo um pouco mais. Muita gente perguntou, estão vendo aqui, ó, e esse é um dos bares favoritos que a gente veio da última vez, o Kraken. Ele tá saindo 4.500 pesos, mais ou menos 10 reais a cerveja. Na verdade 20, só que a dose dupla quase sempre. Então sai 10 reais cerveja artesanal. Então tem tudo, né? Tem desde Pilsen, Stout, Red Ale, então vale bastante a pena. E aqui é um dos favoritos em Puerto Madero. Se tiver frio, pode ser que a cerveja não desça tão bem, mas quando tiver calor, vai descer muito bem. E aqui o Villegas é muito bom também, você bebendo um chopp, uma Coca-Cola, enfim, né? Vai dar uns 70 reais, 70 e poucos reais, dependendo da cotação. Sempre lembrando da cotação para verificar. Mas o restaurante é bem chique, fica aqui em Puerto Madero, bem pertinho da Ponte de la Mujer. E vale muito a pena. Um restaurante que a gente gostou bastante aqui em Buenos Aires, principalmente nessa área aqui do Puerto Madero. Estamos aqui em Puerto Madero, aqui assistindo o pôr do sol, bem bonito aqui. Na verdade a gente não conseguiu ver muito o pôr do sol não, mas a gente sabe que ele está se pondo, né? Porque está escurecendo aqui, bem bonito. Tem um crack, tem aquele bar que a gente mostrou ali. Tem alguém que está com frio, realmente aqui às vezes faz frio. E bem bonito realmente aqui Puerto Madero. Uma das minhas áreas favoritas aqui de Buenos Aires, apesar de Palermo também ter ganho um espaço ali no nosso coração aqui em Buenos Aires. E se você estiver viajando aqui por Buenos Aires e quiser aproveitar ao máximo e economizar até 40%, tem as dicas aqui do e-book de Buenos Aires. Lembrando que ele é totalmente atualizável, tem hotéis 3, 4, 5 estrelas, todo pinado pelo mapa, também o roteiro, os melhores restaurantes, os restaurantes que são pegadinhas, que vale a pena, que não vale, bares secretos, como trocar o seu dinheiro, Western Union, Nomad, Wise,
várias coisas interessantíssimas, então você pode dar uma olhada aqui que ele é totalmente atualizável. Você vai ter o e-book aí para sempre, e sempre que voltar em Buenos Aires ele vai estar atualizável, com câmbio, com todas as informações que você precisa para conhecer um pouco mais as melhores cafeterias, os melhores bares, onde comer gastando pouco, onde comer gastando muito, restaurante Michelin, tem tudo. Dá para ficar horas aqui falando, mas você vai ter no e-book, vai pegar o e-book e só viajar. Então dá uma olhadinha aqui no link da descrição e partiu Buenos Aires. E aqui nessa portinha bem pequenininha tem um bar clandestino, isso mesmo, calma que é tranquilo. Ele é inspirado nos bares clandestinos dos Estados Unidos. Ele fica aqui numa portinha que quase não dá pra ver. Curiosamente, 5 minutos aqui, 3 minutinhos do nosso Airbnb. E o legal é que para você entrar, você tem que entrar no Frank's Bar e ver a senha que eles colocam um dia antes para você entrar. E fazer reserva também no Instagram. Então não é tão secreto assim, mas muita gente acaba não visitando. Para mim, uma experiência muito legal. A gente entra ali como se fosse realmente uns anos ali de lei seca e vale a pena conhecer aqui em Buenos Aires. E ele também já ganhou várias vezes como o melhor bar da Argentina e também como entre os 50 melhores bares do mundo. Tem uma temática legal, não vivi naquela época, mas achei bem interessante, e esse vai ser aí o nosso tour por bares na Argentina, principalmente os bares secretos. Então partiu. E aqui, tô na rua Arévolos, que eu tô hospedado. Então, tem vários restaurantes legais aqui, além de você ter bastante segurança aqui também. Ele tem cercado de restaurantes, então muito legal. Aqui o bairro de Palermo é cheio de restaurantes. Na rua que a gente tá hospedado tem restaurante pra cá, tem restaurante pra lá. Esse aqui acabou de fechar. Nas ruas perpendiculares também tem vários restaurantes legais. E sem falar que é bonito demais, né?
Acabamos de entrar aqui no The Hole, que simula a prisão de Alcatraz, famosa prisão lá na Ilha Americana, que ficaram vários mafiosos presos, inclusive Al Capone, o grande responsável aí por fornecer bebidas alcoólicas na época da lei seca nos Estados Unidos. Então a gente entrou aqui, vemos um pouquinho da história, né? Tem um monte de gente ali, tem uma parte meio emblemática mostrando ali a gente entrando na prisão. Foi bem interessante e vale a pena. Os drinks aí na faixa para você entrar quando não tiver reserva custa 9 mil mais ou menos pesos, 40, 45 reais dependendo da cotação, e vale bastante a pena a experiência, né? A gente está fazendo um tour aqui de bar temáticos, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui embaixo também vou botar todas as dicas de como a gente está pagando. A gente está pagando um pouco com dinheiro, um pouco também com a Nomad, com cartão, né? Que é bem mais simples, não precisa ficar andando com um monte de dinheiro. Lembrando que a gente está no bairro de Palermo. E aqui o Mercado Sorro, ele é muito legal, né? Tem vários fast food, várias coisas interessantes. E fica aqui em Palermo Sorro, bem pertinho em frente, né? O que a gente estava do The Hole, que é a penitenciária de Alcatraz. E é bem legal para você antes, depois, ainda rola uma música ali. E tem também alguns lugares interessantes, como Kevin Bacon, que eu achei muito maneiro esse nome de hambúrguer. A gente vai tentar voltar aqui amanhã. A gente não garante, mas a gente vai tentar. Parece ser muito bom. Então, se estiver passando por Palermo Sorro e quiser comer, ali pode ser o lugar ideal. E mais um bar aqui que a gente veio, que é o JW, que eu já tinha vindo da última vez, que ele remete ali o Expresso do Oriente, o trem que ligava, tem até alguns filmes, né, que ligava a Turquia até Paris, passava por vários lugares, Budapeste, Munique. É bem interessante a temática, tem uma partezinha ali do trem, que tem uma explicação. E agora quando a gente chegou já estava mais tarde, uma hora e pouco, então já estava bem cheio, então alguns lugares acabou que não deu para filmar tão bem. Mas é muito legal a temática, e são os bares secretos que você precisa muitas vezes de reserva. Caso não tenha reserva, pode vir, ficar na fila de espera ou então tentar conversar ali. Se tiver mais vazio, você consegue entrar. Então todos esses bares são bem interessantes e diferentes aí dos tradicionais que a gente está acostumado a visitar. Estou chegando aqui no Uptown, isso mesmo, o Uptown em Buenos Aires, uma estação de metrô, mostrando como se fosse ali Nova York, só que em Buenos Aires. Um bar secreto, não tão secreto assim, porque agora eu estou mostrando, então tem todos os links na descrição, vamos entrar, ver como é que é, o pessoal fala que é muito irado, então partiu.
E hoje, para preparar o roteiro, eu vim aqui no Pet, que parece ser bem bonitinho, fica do lado do Airbnb. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui, vou mostrar pra vocês. Vou direto pro Airbnb, comer e depois fazer os roteiros aqui. Então fiz isso para não perder muito tempo. Pedi pra viagem, deu mais ou menos R$40 um alfajor. Vou botar sempre a cotação aqui, a notinha também. R$40 um alfajor, um cappuccino pra viagem e também um croissant, porque não tinha média luna, então eu pedi um croissant. Então daqui a pouco eu volto aqui pra ver se é bom ou não. E hoje resolvi tomar o café aqui, tá tendo uma obra aqui, mas o café da manhã aqui na varanda, muito bom, né? E hoje tá um clima mais tranquilo e tal, um solzinho, então ótimo pra tomar esse café da manhã. Já tomei, gostei bastante, vale a pena o Pet. Não era o lugar que a gente tinha escolhido, a gente escolheu uma maior, mas a gente achou bonitinho, tava passando todo dia na rua. A gente aproveitou, deu uma chance e gostamos bastante. Apesar do preço ser um pouco elevado, é muito gostoso. Acabei de tomar o café da manhã agora aqui. Não deu para filmar muito o áudio, porque tava fazendo uma obra, mas quando fecha a janela é tranquilo. O Pet a gente acabou dando uma chance. Não é Pet Shop não, o Pet PATH, que era o lugar que a gente foi aqui. Muito bom, a gente acabou dando uma chance porque é do ladinho aqui do Airbnb. Gostei, um preço um pouco elevado, mas mesmo assim valeu a pena porque é bem gostoso. Agora eu vou pra rua, bater perna e conhecer mais lugares aqui em Buenos Aires. E agora vamos procurar um lugar aqui para almoçar. Estamos procurando, e o bom daqui, pelo menos de Palermo especificamente, na Argentina toda aqui em Buenos Aires, você pode ficar procurando, andando de um lado para o outro, que tem vários restaurantes legais aqui que você pode procurar. E agora aproveitar aqui as belíssimas ruas de Palermo e o clima legal, para a gente procurar um restaurante interessante e andar aqui também, que é um passeio à parte. Acabamos de sair do Clube de la Milanesa, muito bom, gostou? Sim, tinha sorvete ainda. Tinha sorvete ainda, muito bom. A gente pediu o prato executivo também para mostrar que existem possibilidades mais econômicas aqui. Então na cotação de hoje, vocês estão vendo a conta aí, deu mais ou menos R$40, então realmente é bem econômico. E tinha prato principal com bebida, né, um refrigerante. Papas fritas. E papas fritas, né, que é a batata frita. E a sobremesa tinha a parte de sorvete, você podia escolher o sabor. Então vale bastante a pena. Se você fosse pedir só uma milanesa, seria mais caro, seria em torno de 45 junto com a batata, aí teria que pedir por fora o refrigerante. Esse é um pouco menor do que aquele grandão, né, lá do milanesa, mas mesmo assim vale a pena. Ou seja, um almoço completão com sobremesa por R$40. Então o nosso overview aqui voltando, gostei bastante. Agora a gente vai caminhar para procurar outros lugares, entre outras temáticas interessantes aqui em Buenos Aires. E o Clube da Milanesa fica 2 minutos do nosso Airbnb aqui em Palermo. Na verdade tem vários restaurantes em volta, então vale bastante ficar aqui na área de Palermo. Estamos entrando agora na Pizzaria Popular Palermo. Vou contar um pouquinho da história lá em cima, então bora! E aqui eu tô na Pizza Popular Palermo. Ela é muito conhecida, tradicional, de 1968.
e ela acabou ali, né, no começo, pegando muitas referências italianas, não tem como, né, pizza, e depois ela ficou mesmo como a pizza portenha, né, como muitos já conhecem. Então tem a origem lá, começou com um empreendimento familiar, aí foi se desenvolvendo e criando culturas argentinas, né, porque aqui tem um povo italiano que veio imigrando para cá, né, muitos imigrantes italianos, assim como no Brasil, e aqui um ambiente muito bonito. E também estamos na nata de Palermo, com todo aqui realmente é muito vibrante. Qualquer lugar que você passe, pode desligar o GPS, mas aqui era um dos lugares que eu queria vir, que é bonito, que tem um bom custo-benefício que eu vou mostrar para vocês. Então vamos comer e depois ver se realmente é bom ou não. A gente está fazendo um overview de tudo e dando uma opinião sincera. A gente ainda não encontrou nada que a gente fale é muito ruim, não vale a pena. Então espero que continue sendo assim. Acabamos de sair aqui da pizzaria e o bom de Palermo é que em cada esquina você encontra um restaurante diferente, mas não é brincadeira não. Tem um restaurante ali, vocês estão vendo, Tigre, olha aqui, nem tinha visto, tem mais dois aqui, um outro ali também tá bonito. Então fica aqui em vários lugares. Ali também tem o Nino Gordo, que é bem conhecido, ali do outro lado, que é de comida japonesa. E aqui em Palermo é assim, né? São 10h30 da noite e os restaurantes abertos, sempre cheios, então muito legal. Acabamos de sair do H. Pérez, deu 5.000 mais 2.000 de refrigerante, 7.000, né, por pessoa. A gente não gostou, particularmente não foi legal. O hambúrguer até que estava bom, só que as batatas meio gordurosas, o atendimento passou, mas assim, o estabelecimento estava um pouco sujo. Enfim. Não gostei, foi a primeira experiência negativa aqui. Não foi a pior da vida. Eu daria a nota 6, né, que eu acho que todo estabelecimento tem direito aí de melhorar. Também não sei se foi essa franquia especificamente, né, porque é uma rede bem tradicional aqui da Argentina, mas ficou muito aquém dos outros lugares que a gente já comeu e gostou aqui. Então, como a gente é verdadeiro aqui, a gente indica as coisas boas e não omite as coisas que não são tão boas assim. Qual a nota? Pra mim? 4. Não gostei. É porque tava... A carne em si do hambúrguer não tava ruim, só que tava muito sujo o lugar. Então, isso eu fiquei com uma expressão já ruim. E também, na hora que a moça foi pegar o hambúrguer, eu vi ela limpando, assim, a chapa com a mão. Então eu já fiquei meio agoniada. Depois pegou o hambúrguer. E a batata, eu já tinha visto vários vídeos, né, reviews de lá. A batata tava prometendo tudo e não entregou nada. Ela tava extremamente oleosa. Pelas fotos ela parecia aquela batata crocante por fora e macia por dentro, mas não, era muito oleosa. Então, por isso que eu não voltaria, assim, não gostei mesmo. Foi a única experiência ruim aqui, por enquanto, da Argentina. Então, claro, né, de opinião, se você já foi e gostou, comenta aqui com a gente, porque de fato eu não gostei dessa vez não. Minha nota é um pouquinho mais alta, mas também boto 6 só pra ajudar, porque daria uns 4,5, 5 também, que achei não tão bom. E o preço em real deu mais ou menos uns 30, 32 reais, ou seja, quase um preço de um McDonald's. E dessa vez não foi tão legal. Mas também
quando a gente voltar, a gente pode ir em outra franquia, talvez, pra experimentar. Porque eu vi algumas notas muito boas, mas a minha experiência, gente, lembrando, pessoal, a nossa experiência, tá? A gente não vai estar aqui falando mentira. Não foi boa, nós não gostamos, tá bom? E agora a gente vai tomar uma sobremesa aí, comer um cookie, alguma coisa, um cappuccino, só para não perder o costume. Acabei de pedir aqui as famosas empanadas argentinas. Eu peguei aqui de carne suave, tem carne picante, tem carne com queijo, tem espinafre, tem um monte e custa 700 pesos argentinos, em torno de quase R$3, R$2,90, R$3, né? Na cotação sempre conferir, então passando pelas ruas você encontra várias empanadas, inclusive é ali ó, em frente à Pizzaria Popular de Palermo que a gente foi ontem. Então vou experimentar aqui e depois eu dou um overview para ver se é boa ou não, hein? Pessoal, não resisti. Caminhando aqui pelas ruas, depois de comprar minha empanada, eu parei aqui pra ver essa lojinha de cookie. Já pedi o meu, os 3 chocolates, e ela já tá preparando um cappuccino. Bora experimentar esse cookie também. Paramos aqui, né, andando em vários lugares legais aqui, ó, e experimentar um cookie e um café, um cappuccino. Vamos pedir um cappuccino aqui, ó, o nome da loja é French Cook, muito legal. Tem umas mesinhas aqui também que você pode ficar, é só falar outra porra. Mas aqui, ela preparando aqui, e o legal aqui, eles mesmos que preparam aqui. Então, vamos ver se é bom ou não. Acabei de sair agora, restaurante Dom Chico, restaurante italiano aqui em Palermo, muito bom, perto de outros que a gente já foi. A gente estava querendo variar um pouco, né? Tava comendo só parrilha, comendo outros tipos de carne, então a gente gostou bastante. Deu a conta de R$75, super tranquilo. A gente dividiu a massa porque era muito grande, mas mesmo assim deu tranquilo para os dois, né? Bruna também, agora é de noite, são 9h30 da noite, então a gente não estava com tanta fome, foi legal. Muito bom atendimento, muito legal, cozinha tradicional de 1922 e a gente gostou bastante. O garçom que serviu a gente era Vitor, eu até brinquei, né? Dom Vitor Corleone, mas brincadeiras à parte, vale muito a pena, aprovado. E agora vamos continuar o nosso tour. Estamos indo até o mercado para fazer um vídeo, ver os preços, variação. Realmente já posso adiantar que aumentou bastante, mas vou frisar nesse vídeo que mesmo assim ainda é um dos países mais baratos para se viajar, principalmente na América do Sul, comparando aí com os nossos vizinhos Chile, Uruguai, que também são bonitos, mas bem caros. Então agora a gente vai caminhar aqui em Palermo, primeira vez que eu vim, para ficar aqui. Depois também vou explicar um pouquinho, e muito bonito. Vamos que vamos. Aumentou muito o preço ou não aumentou? Estou aqui no Coto, vamos entrar agora, inscreva-se no canal, ative as notificações,
porque é o principal, né, e mais barato supermercado aqui de Buenos Aires. Então vamos entrar aqui, explicar tudo direitinho, como que estão os preços, então bora lá. Esse daqui, ó, azeite de oliva tá em torno de R$26. Caro. Em qualquer lugar, né? Esse daqui é um pouco mais barato, mas esse daqui também vai dar em torno de uns R$60. Tem aqui da marca Moto também.
azeite realmente tá valendo ouro, tá tudo pago. Olha essa embalagem aqui. E o ketchup aqui, que no Brasil custa uns 15 reais, tá custando mais ou menos uns 6 reais. Vale a pena, hein, pra quem é amante de ketchup. E esse daqui já tem no Brasil também, lá Sereníssima, só que a fabricação de lá. E aqui tá R$ 9,00 o grande. Vale a pena, muito bom. E tem um pequeno também. Acabando de sair do supermercado, ó, com as minhas compras aqui no Mickey, do River. E vou mostrar o que dá para comprar com R$100 aqui. Vou para casa, mostro a nota e mostro o que a gente comprou, dividi com a Bruna algumas coisas aqui. Metade da compra dela, metade é minha. Então fica aí, inscreva-se no canal e partiu. Acabamos de chegar no supermercado ali, ó. Tem a vaquita que eu vou falar aqui, Bruna Natasha já tá aqui toda compenetrada fazendo as continhas dela também. E o que acontece? Os preços ficaram mais elevados sim, mas vamos aqui à lista, mostrar a nota também de quanto que a gente gastou no supermercado. A conta total com os descontos deu aproximadamente R$210. Eu vou mostrar aqui o que eu consegui comprar com R$100 e os preços mais ou menos. E aqui deu exatamente R$100, ó. Tem salame, papel higiênico, lembrando que esse papel higiênico é de 100 metros, geralmente no Brasil é de 30, ou seja, aqui é como se tivesse aí o triplo de rolo, 12 rolos. Tem a Pepsi também, que saiu em cerca de R$7. O shampoo também estava na promoção, esse shampoo aqui no Brasil chega a custar R$30. O doce de leite também, que a gente conseguiu achar por R$10 esse. O desodorante também, que foi cerca aqui de R$8,30. Tem a vaquita também, que é um tipo pingo de leite, é um dos melhores que eu já comi, é bom demais, R$7,44. E o alfajorzinho aqui da Milka, que diminuiu bastante, mas mesmo assim tá R$5,50. E com água também, que eu já bebi. Então tudo isso aqui saiu por R$100. Então todos aqueles produtos ali saíram R$100. Agora o parecer, sim, ficou bem mais caro do que era ano passado. Se fosse ano passado sairia na média de R$65, R$60. O doce de leite, vaquita, era muito barato. A Pepsi sairia uns 5, mas a vaquita, doce de leite, sairia pela metade do preço. Os vinhos ainda valem bastante a pena, então são coisas que realmente a gente pegou uma garrafa de R$23, R$24, tem garrafa de R$7, de R$6 que são boas. Essa que eu paguei cerca de R$23 no Brasil, a gente viu, tá R$150, R$170, vocês podem conferir, então vale bastante a pena. A gente fez ali algumas compras, algumas coisas são supérfluas, outras aqui pro Airbnb, que não tem papel higiênico, não tem detergente. Eu comprei e a Bruna também comprou, então a gente comprou R$100 cada um, ela vai mostrar também as compras dela, então a gente fez mais ou menos isso e vale bastante a pena, apesar de ter subido quase o dobro do preço. Como eu falei, né, 2023 era um ano atípico, com o dólar blue a gente conseguia ganhar quase 100% ali do valor, só que agora caiu e as coisas também estão um pouco mais difíceis aqui na Argentina, até mesmo para os argentinos, mas para o brasileiro, para o turista ainda vale bastante a pena. Se a gente tivesse comprado 3, 4 garrafas de vinhos ali mediana, a gente ainda conseguia comprar mais 4, 5 doces de leite. Lembrando que no Brasil você compra um vinho mediano para baixo por R$40, R$50 e aqui você consegue comprar um premium aí por R$50. Então continua valendo a pena. Algumas estações de metrô não tem, né, a catraca, então aqui eu coloquei 3.000 no cartão do Sub e agora vou embarcar no metrô. Então pode procurar, sempre tem uma loteria perto que você consegue recarregar. Dog, new tricks, remember I was just a pup, something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must, still my shooter in the cut. I was stuck inside a rut. E aqui eu tô indo pro centro, né? Então peguei, custa 650 a passagem. É bem localizado, você consegue pelo Google Maps resolver todas as coisas. Então a gente já tá aqui e depois vou falar quanto tempo que demorou, mostrar a estação e mostrar como é que eu fiz para sair.
Mas assim, como o metrô em todos os lugares é super tranquilo, né? O pessoal também é super prestativo aqui. Eu achei o pessoal muito legal, porque eu me perdi aqui. Eles, não, é por ali e tal. Então, vou mostrar já já a diferença do metrô, do subter e também outras informações. I ain't looking back, I'm focused on what's in front of me. Everybody dates a number, but I'm still here luckily. I know that God got me, so I'm in good company. Like, E a grande diferença do subter pro metrô é que o subter aqui em si, né, é o metrô que é subterrâneo e o outro ele fica em cima, como se fosse trem. É muito fácil de andar, então a gente vai continuar fazendo o nosso tour. R$100 em um dia em Buenos Aires. Estou em frente à Casa Rosada e vou mostrar tudo para vocês. Tomar café da manhã, almoçar, fazer passeio. Será que dá? Vou tentar fazer esse passeio aí bem econômico no City Tour de um dia e mostrar para vocês o que é possível e o que não é possível. Então, vamos lá, inscreva-se no canal, ative as notificações. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, criador, jornalista aqui do Estruturando Ideias, e já tem baixa de R$ 5,80, a passagem de R$ 2,90 de ida, R$ 2,90 de volta do metrô, super tranquilo, 20 minutos, foi rápido e agora tem o resto para gastar. O metrô custou 650 pesos, a cotação vocês estão vendo na tela, e quando vocês vierem, atente-se à cotação. Lembrando, né, que depois de maio de 2024 a cotação tá bem estável, né, porque antes era muito instável, então você não vai ter maiores problemas na hora de fazer a cotação. Então, daqui a pouco a gente volta aqui na Casa Rosada, na Plaza Del Maio, e tá apenas começando. Agora bora tomar um café da manhã, são 10 horas e eu tô com fome, partiu! Aqui a cafeteria Puerto Rico desde 1887, então aqui é mais ou menos parecido com a confeitaria Colombo, né? Aqui no bairro do centro. Então muita gente, muitos intelectuais tomavam café aqui ao longo dos anos, e hoje é uma das mais tradicionais e ela é muito bem preservada aqui do ladinho da Casa Rosada, dá 3 minutos andando, então vale a pena conhecer aqui o café. E aqui tô tomando uma média luna, também veio uma aguinha, né, com café, saiu R$14,95. Então, estão vendo aí o saldo, bem bonito. Pedi pouco hoje, não pedi aquele balde de cappuccino, porque vou andar bastante, vou almoçar, vou lanchar. Então vamos ver aí o que vai acontecer, se vai dar ou não. Lembrando que aqui, ó, é bem bonito, foi fundado em 1887, aqui a cafeteria La Puerto Rico, muito bonita mesmo. Vou tomar um café para a gente começar aqui o nosso City Tour por Buenos Aires. Ali onde a gente vê muita gente tirando foto é a estátua da Mafalda. Ela foi inaugurada em 2009, mas a personagem é de 1964, uma menina muito questionadora, era das tirinhas de jornais e tal. Então é um ícone da cultura pop aqui da Argentina, não só da Argentina, do mundo, né? Então é bem legal. Então aqui bem no centrinho, 3, 4 minutos da cafeteria e uns 8 minutos ali da Casa Rosada, a gente consegue chegar até a estátua. Muita gente tirando foto, é bem bonito e vale a pena. Inclusive eu tirei foto também. E aqui a gente está bem no centro da Plaza Del Maio, né? Um
dos pontos principais aqui de Buenos Aires, até mesmo da parte política. E com a independência em 1810, a Argentina, né, se proclamou independente. Tem a Casa Rosada, que é a sede do governo. Ali também tem a igreja. Então, todos esses prédios aqui são importantes, governamentais. Também tem a parte do Banco da Argentina aqui. E uma parte vibrante, que geralmente quando tem protesto ou alguma coisa relacionada à política, geralmente acontece aqui, né? Por ser uma praça ampla e também bem importante. É muito bonita. Hoje, e sempre que eu já passei aqui umas 4, 5 vezes, sempre tem bastante policiamento. Então, realmente é um lugar que não pode deixar de fora do seu city tour. Pelo menos perder umas 2 horas aí para ficar tranquilo. Tem um café que eu fui também, que é aqui do lado, o Obelisco também, 10 minutos andando. Então, o centro histórico aqui faz bastante parte e muito importante também para você conhecer bem aqui também Buenos Aires. Lembrando que eu estou fazendo um city tour de um dia bem rápido, mas dá para você ficar aqui 3, 4 horas aproveitando, tomando um café, almoçando. Mas a gente vai fazer esse roteiro bem rápido para mostrar o que fazer aqui em Buenos Aires. E também, né, na parte econômica, como toda viagem, você pode fazer uma parte econômica, economizando muito, ou também gastando muito, né? Aí depende de você. Pode comer todo dia no Dom Julio, parrilha, ou pode comer no Clube da Milanesa, um restaurante local, alguns lugares mais baratos. Mas o que eu sempre indico, pelo menos aqui em Buenos Aires, é sempre dividir um restaurante mais caro, um mais barato, que aí a viagem fica top! Aqui vou entrar agora na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, datada de 1852. Começou a construção lá em 1691. Ela é bem bonita e vale a pena, ó. Em frente à Casa Rosada ali, praticamente, do banco também. E aqui o City Tour que a gente está fazendo antes de ir lá para o Obelisco e alguns outros lugares aqui na Argentina. E aqui, esse é o café viral, né, que estava viralizando aqui, principalmente pelos influenciadores argentinos. Então a gente veio aqui experimentar. E a gente veio aqui no La Caravelle experimentar. O cappuccino já bebi aqui, né, viralizou. Vou experimentar aqui daqui a pouco, quando sair ali eu conto um pouco a história. Mas é bom. E aqui, que eu acabei de entrar, o café La Caravelle, que ele está sendo viralizado aí por vários influenciadores desde 1960, com aquele cappuccino ali diferenciado. Ele fica pertinho do Obelisco, o Obelisco fica ali uma quadra para cá, uns 5 minutos andando, e aqui bem no centro. Vale a pena conhecer, sai mais ou menos uns R$12, eu gostei. Mais um café aqui na lista de Buenos Aires. Muita gente tem medo, né, de tirar foto ou vídeo aqui do Obelisco. O que pode fazer é, em frente ao Obelisco tem uma cabine da polícia aqui, os policiais ficam aqui. Então, se você ficar mais seguro, pode vir e tirar foto aqui do Obelisco de boa aqui de cima. E aqui de cima você pode ficar seguro, você vê o Obelisco, tem vários restaurantes ali embaixo, e aqui você sobe e tem esse mirante gratuito vendo a Avenida 9 de Julho, que é imensa, né? E também a
admirando aqui o obelisco. E o obelisco que vocês estão vendo ali ao fundo foi criado em 1936 para comemorar o aniversário número 400 da cidade de Buenos Aires. Ele fica na 9 de julho, é bem movimentada. E aqui, ó, um monte de coisa legal, um monte de restaurante. Mas eu até fugiria um pouco aqui, que aqui é bem mais turístico, tem um tango rolando ali também. Agora eu tô andando aqui na 9 de julho, que é grande demais, são quase 1,5 km e 22 minutos. A gente vai até um restaurante depois para a Recoleta continuar o nosso roteiro aqui. Então, bora comigo? Acabei de sair agora do São Joanino. É um restaurante com mais de 60 anos de tradição. Eu gostei bastante e a conta saiu R$ 59,00. Vale a pena, é um pouco mais caro do que os demais, mas ele é totalmente assim, não turístico, digamos assim, e fica aqui na Recoleta. Então resolvi passar por outros restaurantes ao invés daqueles bem famosos e comer uma milanesa, que também é um prato bem tradicional aqui. Então o refrigerante e o bife milanesa que vocês viram, o tamanho dele saiu por R$ 59,00. O preço, como eu falei, né, e venho falando, sim, está mais caro do que ano passado, mas mesmo assim compensa, porque com esse preço você não comeria tão bem assim no Brasil, por exemplo. Lembrando sempre de ver a cotação aqui, e aqui embaixo também todos os links na descrição que eu vou falando no vídeo vai estar aqui também. Então vamos continuar nosso tour e ver se a conta vai fechar no final. E aqui cheguei na famosa Floraria Genérica. É uma flor aqui, né, que agora não está em funcionamento, mas ela abria e fechava, eles estão reconstruindo, que significa ali as transformações, né, do mundo. Fica aqui bem na praça, do lado da Faculdade de Direito. E como vocês podem ver, um monte de gente aqui no chão, né, fazendo piquenique, descansando, pegando um solzinho. Então realmente é muito bom, tomando mate, chimarrão. Então vale bastante a pena ficar um tempo aqui. E no nosso roteiro aí a gente colocou, se você for ficar só um dia também vale a pena, porque é bem bonito, bem imponente e é perto de tudo, né? Do lado do restaurante que a gente estava, agora a gente veio dar um passeio por aqui. E aqui, a Faculdade de Direito que eu falei, né? Bem bonito, o tempo também tá bem bonito hoje. E lá, a Floraria Genérica. Agora a gente vai para El Ateneu, não sei se eu pronunciei certo, mas aquela livraria bonita aqui também, que fica na Recoleta. Vai dar uns 25 minutos de caminhada. Se quiser pode pegar ônibus, é barato, mas hoje eu tirei o dia para caminhar. Então, partiu. E o legal aqui é que tem várias partes verdes aqui, né? Como vocês podem ver. Então dá gosto de caminhar. Se eu fosse pegar o metrô, eu ia ter que andar 7 minutos, depois 7 minutos. Então agora eu andei 20, vou andar 20. E é melhor que fazendo essas paisagens aqui. Aqui ao fundo é o cemitério da Recoleta. Aos 3 anos ele foi privatizado, agora cobra uns 40, 50 reais para entrada. Aí também já acho demais, né? Evita Perón tá aí, que foi a ex-primeira dama aqui da Argentina. Então hoje em dia ele foi privatizado, porque na época da pandemia ele acabou sendo meio que largado de mão. Então o túmulo dela está aqui.
e fica na Recoleta, do ladinho ali da Horário Janeres, que agora a gente está indo para Livraria. Então, se você quiser, tem aqui também o cemitério, mais um ponto de visitação. E nesse nosso tour a gente começou lá em Palermo, foi até o centro e agora a gente está Recoleta, passando por vários bairros, várias coisas diferentes. Agora já está no horário de rush, o dia todo na rua e para comer até R$100 e fazendo os passeios gratuitos. A gente ainda não acabou, ainda tem mais coisa para fazer, tô cansado. Acho que hoje vão ser mais de 15 km andando. Eu gosto, particularmente. Se quiser também pode pegar o metrô, dá R$2,90, é de boa, tranquilo. Mas eu gosto de andar para conhecer os cafés, os lugares mais bonitos. E vamos continuar aqui o nosso tour. Chegou a hora de voltar, vou pegar aqui o metrô novamente, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos, eu já estou em Palermo novamente, rapidinho, fiz o tour todo, passei pelo Palermo, centro, Recoleta e agora estamos indo lá para ver o que a gente come ainda e fechar esse dia aqui em Buenos Aires. A única coisa que tem que ficar atento aqui é exatamente isso do metrô, né? Que você pode ir na parte aqui de baixo, que é o subterrâneo, e por aqui por cima. Então muita gente se confunde, mas é tranquilo. Na primeira vez já dá para acertar aqui e também perguntar para o pessoal, eles sempre respondem de boas. Acabei de sair do metrô, super tranquila minha viagem de ida e de volta. E o dia todo na rua, né? Eu ainda tô indo pra casa, devo passar no supermercado para comprar alguma coisa e voltar pro Airbnb. Então, aqui em Palermo, um dos melhores lugares para ficar, diferente daquela agitação lá do centro, de Recoleta. Aqui é muito mais tranquilo, isso porque são 6h30, ou seja, já era para estar bem movimentada a rua e não tá de um lado, de outro. Lá até o pôr do sol tá vindo ali, então vale bastante a pena. As considerações finais é que foi um dia muito legal, né? Conheci restaurantes novos, fui num café bem antigo, visitei a Praça da Mafalda, então é um dia bem interessante para fazer um city tour e também bem econômico, né? Caso você queira acrescentar algo ou tirar algo, se fosse no Clube da Milanesa, na promoção que a gente pegou aí, daria metade do preço. Só que é uma franquia, né? A gente foi num lugar bem raiz mesmo, mais de 60 anos de história. E agora voltando aqui pelas ruas de Palermo. Comprei esses churritos aqui, 400 pesos, dá 900 pesos, dá mais ou menos R$4. Então a conta toda deu 86 uns quebradinhos, né? R$86, ainda faltou um dinheiro pra gastar, mas como eu tô sem fome, isso aqui também enche pra caramba. Então realmente não deu pra comer mais nada. Mas tem muita coisa para fazer aqui. Eu vi muitos brasileiros, o pessoal argentino também, viajando e levando até o piquenique, né? Compra no mercado e vai fazer lá na Recoleta, na Flor de Janeiro. Só que eu não fiz isso. Mostrei que dá para comer na rua, comer bem. E como eu falei, a gente foi para um restaurante melhor. Poderia ter ido para um outro que você com certeza gastaria menos. Então esse foi meu dia aqui no City Tour, mostrei como gastar menos. Você ainda pode comprar água, pode comprar refri, ainda sobrou um dinheirão para você fazer. Dava para comprar mais
uma caixa de alfajor com 6, dava para comprar refri, dava para comprar também água e mais um monte de outra coisa, tomar um sorvete. Mas é isso, beleza? Espero que tenha gostado. Diz aí se vocês acharam caro ou não. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Não esqueça sempre de olhar a cotação na hora que você for viajar. Aqui embaixo também tem várias dicas, inclusive da Nomad, que eu sempre falo que você consegue economizar muito. Como eu estou usando aqui a viagem toda, 80% eu estou usando na Nomad, 20% estou usando de dinheiro. Algumas coisas assim são rápidas e tal, então eu acabo fazendo com dinheiro. E também a gorjeta em vários restaurantes que precisa também tem que ser com dinheiro, beleza? E acabei de chegar aqui, né? Como vocês viram, a Bruna hoje não fez o tour, mas eu trouxe aqui para ela, ó, um negocinho, porque ela tá de home office. Então já cheguei aqui, já tá tarde demais, tô cansado. Foram mais de 18 km andado, mas tá aqui. R$100 que eu gastei hoje, um pouco menos, né? E queria agradecer também, né, a Baires Tour, que sempre ajuda a gente aqui em Buenos Aires, sempre dá o suporte. E além dos mimos lá que vocês viram também, tem vários passeios que a gente quer voltar aqui também para fazer outros passeios. Então segue aqui, @Baires Tour, e pede um descontinho lá para eles também. Pode colocar aqui, vocês vão ser muito bem atendidos aqui em Buenos Aires e arredores. Bom dia, Buenos Aires, mais um dia. Hoje eu trouxe o café da manhã. Já fui no mercado também comprar água. E a água tá custando aqui uns R$3. O café da manhã completo custou uns 15, um médio aluno, um croissant e 2 churritos, que eu gosto bastante, me viciei nisso. E vamos começar mais um dia, né? Depois de 5, 6 dias comendo fora todo dia, a gente gosta da nossa comidinha, né? Mas hoje vamos dar uma maneirada aí na comida, ou não. E vamos que vamos, né? Nosso tour aqui de Buenos Aires, explorando mais a fundo, sem sair da cidade, só conhecendo aqui mesmo. Resolvemos não fazer outros passeios. Talvez sábado a gente vá pra Colônia, não sei. Vamos ver. Valeu, tamo junto. Então, até daqui a pouco. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, hein? Inscreva-se, ative as notificações e vamos que vamos! E a gente tá nesse apartamento aqui, a gente vai exatamente para esse. Então, é só fazer isso daqui, ó. Sair daqui e dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos e chegou. Já trouxe o café da manhã, hoje eu comi rapidinho, trouxe pra cá com essa carinha de sono, porque 10 horas a gente vai trocar o quarto, né? Tô arrumando a mala aqui. A gente resolveu ficar mais 2 dias e não tem nesse apartamento, então a gente vai ter que trocar pro da frente, mas assim, dá 8 passos, é tranquilo. Queria eu que sempre fosse assim, então a gente conseguiu com o pessoal do Airbnb, então a gente vai ter que ir ali pro outro lado. Então, em 5 minutos a gente faz a mudança toda e continua o nosso tour por Buenos Aires. E aqui, ó, o outro quarto que a gente tá, a disposição é um pouco diferente, mas é tão bom quanto. A vista não é tão boa, mas é mais silencioso, né? Armário, Bruna, tomando café da manhã, tem um lugarzinho aqui pra ler. É bem bonitinho, o aquecedor. E aqui o banheirão. Banheira também, então top. E ó, 410, a gente tá ali, só fazer a mudança.
E o almoço hoje, pizzaria popular, Palermo. Já tinha comido naquele dia e muito bom. Agora a gente veio no almoço executivo, 9.900, em torno de R$40, 40 e pouquinho por pessoa, com os 10%, se você der, se o atendimento for bom. A gente gostou bastante. Aqui é o Dom Chico que a gente tinha ido antes. Então, mais um almoço aqui. A gente está saindo para almoçar todos os dias, muito bom. E independente de quanto tempo você for ficar, tem várias opções, né? Tem menu executivo, tem restaurante mais caro, tem parrilha. Então tem desde Dom Julio, tem lá Clube da Milanesa também, que você vai pagar cerca de 35, tem hambúrguer que você vai pagar 20 e tem aqui que você vai pagar uns R$40 também, é bem justo. Se tem uma coisa legal andar aqui em Buenos Aires é nessa época, qualquer época na verdade, né? Lugares bonitos aqui, todo lugar que a gente passa assim tem uma paisagem, um parque que realmente é muito bonito. E aqui experimentando, né, a peguinha de mussarela que falaram que era boa também, a fugaceta também, bem diferente. E aqui você pode sentar lá no restaurante ou então ficar aqui na fila, igual a gente está ficando aqui, na fila não, na bancada. Muito bom, diferente, tá muito barulho aqui, eu não saí, eu faço um review, explico um pouco mais, falando aqui. Também foi fundada em 1932, uma das mais tradicionais aqui da Argentina. Estou aqui na Pizzaria Guerrin, acabei de comer, muito boa. Em 1932 ela foi inaugurada e ela é muito famosa pelos seus generosos pedaços de pizza, isso mesmo. Estou falando algo que está passando muito ônibus, mas a gente não perde aqui o vídeo. E além de ser boa, a gente experimentou a fugaceta com presunto, isso mesmo, fugaceta com presunto, que quer dizer o quê? Cebola e queijo. Os generosos pedaços de queijo que fazem a diferença. E ela também é bem tradicional por ficar até tarde. Ela fica aqui na Avenida Corrientes, uma das principais aqui do lado do obelisco. A gente vai continuar nosso tour, mas a nota é bem positiva. Pode ficar ali também, como a gente ficou em pé, ou então entrar, sentar e ficar mais tranquilo. Eu gostei bastante, vale bastante a pena a experiência, uma das principais aqui de Buenos Aires. Estou aqui no obelisco, aqui em frente, muito legal. A gente está indo fazer o tour das pizzarias por aqui. Ali tem o Tango Porteño também. E aqui, onde que o pessoal tira foto com o negócio de Buenos Aires. Só que, ó, o pessoal fica aqui na fila, você consegue enquadrar aqui, tirar foto e fica top. Aí, editor, solta a foto nossa aí. Vamos que vamos. Agora vamos continuar indo fazer o tour aqui em Buenos Aires. Agora mais uma pizzaria.
Estou aqui na Kentucky. Muita gente acha, né, que é americano e tal. Na verdade, eles fizeram isso lá no comecinho, exatamente para parecer que era americano, para atrair gente. Só que a raiz é argentina mesmo. Muito legal, gostei. A gente pediu só um pedaço aqui da clássica pepperoni, muito quentinha, boa. A massa, ela é acostumada assim, a massa ser um pouco maior do que a napolitana. Eu achei diferente, achei um pouco melhor do que a outra que a gente foi. Mas assim, as duas são muito boas, né? Essa daqui tem franquias para tudo quanto é lugar, sucursal, né, como eles chamam aqui, já chamamos assim no Brasil há tempos atrás, e a experiência é boa, vale a pena, gostei, assim, não tem como avaliar, dar a melhor nota, que a gente ainda vai continuar, mas essa eu achei bem interessante, hein? Lá de Quartetas começou a servir pizza em 1934 no estilo pizza portenha. Eu gostei muito, bem saborosa, interessante e vale a pena porque fica do lado daqui do Fervo, ali do lado do Obelisco também, na outra que a gente foi. Então vale a pena quando você estiver fazendo o seu tour e quiser apreciar uma pizza portenha original mesmo. Então vamos continuar nosso tour. E para ficar conectado na viagem aqui na Argentina, Estados Unidos e Europa, @Álvaro, que você ganha 10% com a Brasil Roaming. A Brasil Roaming foi nosso parceiro, né? Nosso patrocinador lá na viagem da Europa e aqui também está ajudando a gente. Eles são fera demais, suporte muito bom. Nem vai precisar usar o suporte, mas tem suporte também, tem eSIM e também tem o chip físico. @Álvaro, você não vai passar sufoco, internet ilimitada para você postar, gravar, subir, falar no telefone e muito mais. Cheguei aqui no Voro Carnes, nossa despedida aqui de Buenos Aires, olha aqui, ó, já tem aqui. É a despedida, então a gente vai tomar vinho, champanhe, vai ter um monte de coisa e uma água com gás para dar uma quebrada, um pãozinho. E depois eu vou falar tudo, né? Porque eu sempre gosto de falar depois, para experimentar, dar o overview sincero. Também por causa da música alta aqui. Então, apreciar um vinho, hoje está chovendo. Apesar disso tudo, os outros dias foram lindos. Último dia, um champanhe aqui de brinde, olha aí, ó. Olha eu aqui, ó, no fundo, tintim. Vai ou não vai? Vamos queimar ou não vou? Bom, hein? E aqui no Voro Carnes já experimentamos a provoloneta muito boa. Estamos esperando um chorizo. Muita gente pergunta qual é a diferença de chorizo para o de bife, que são os dois cortes mais tradicionais aqui da Argentina. É o seguinte,
O chorizo é aquele contrafilé que você consegue tirar, tipo uma picanha, que você consegue tirar a gordura do lado. E o ovo de bife tem aquela gordura um pouco menor no meio da carne. Então, como a gente não gosta de gordura, a gente preferiu pedir logo o chorizo, que a gente sabe que sempre dá certo. Então vamos esperar aqui para ver, mas aqui, até agora atendimento ótimo, comida boa, uma despedida em grande estilo aqui de Buenos Aires. E vamos, hein? Bom demais, hein? Acabamos de sair aqui do Voro, muito bom, o nome é um pouco diferente, gostei bastante. E o diferencial daqui é que você coloca o sal depois, né? Tem um sal de parrilha que você coloca o tanto que você quiser, diferente das outras parrilhas que já vem pronto. A conta tá aqui, gostamos, achamos interessante e é uma das melhores, né? É difícil você falar que uma é melhor, outra é melhor, então todas são muito boas. Estamos aqui no 1640 Café Bistrô, nosso último dos momentos aqui em Buenos Aires. Tá bonito, daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, mas a viagem tá legal. A gente terminando aqui com esse café clássico, cappuccino, tem café com leite e doce de leite e manteiga. Então vamos que vamos. E aqui os últimos momentos em Buenos Aires, gostou? Sim, olha ali, já tô com saudade da porteira. A porteira que eu vou mostrar ali. O que você achou de Buenos Aires? Bom? Muito bom, muito seguro, tudo lindo, comer bem, descansar. Então foi faz o quê? ótimo. Se inscreva no canal, ative as notificações, vamos mostrar tudo. E igual eu que trabalho home office, vale super a pena, porque na hora do almoço tem várias cafeterias, dá pra almoçar bem, eu amei. Então é isso aí, faço delas as palavras, vocês entenderam, né? Acabei de acordar, dá uma relevada, parecia o Chapolin agora. Mas aqui com esse cenário lindo aqui em Palermo, então terminando nossos dias, vou dar o tchau final lá no aeroporto, mas inscreva-se no canal, ative as notificações e vou mostrar uma curiosidade que é a porteira eletrônica. É muito engraçado aqui, porque a gente entra, ela fala com a gente e tal, então vou mostrar um pouquinho. Partiu! E não se esqueça, inscreva-se aqui na descrição, tem todos os links dos nossos parceiros aqui da viagem para fazer você economizar e tem o nosso guia exclusivo de Buenos Aires. Garanta e venha para Buenos Aires aproveitando e economizando muito. Até lá. Ó, já estou quase saindo, minha mala aqui da G-Shield totalmente equipada. Aqui cabe o notebook também, é muito bom. Então fica tudo organizado e o melhor é que ela tem a senha aqui também. Você não vai precisar de cadeado, tem aqui. Então garanta aí o seu desconto, hein? E aqui a descrição, a mala da G-Shield com cupom, vale muito a pena, além de ser super resistente, dá para colocar o notebook, você não passa perrengue e também te acompanha em todas as viagens, além de ser bem resistente. Você sabe, né? Quando a gente fala de viagem, a gente fala de qualidade. Então, bora seguir aqui o nosso tour e até o aeroporto e depois embarcar e finalizar essa viagem maravilhosa aqui da Argentina. Aqui nossas malas, aqui a secretária eletrônica que eu falei, e aqui com a mala da G-Shield. Vamos que vamos, porteira eletrônica, era só embarcar. E agora, né, quase nos despedindo aqui, uma coisa importante que você precisa se atentar quando vier para cá, que muita gente acaba não falando, é sobre a imigração. A imigração, ela é tranquila se você tiver de boa, né? Não tiver nada errado, vai sempre sair tranquilo. Você consegue entrar aqui com identidade, na validade,
ou então com o passaporte. E aqui, né, os documentos, todas as informações. Você precisa trazer aonde você vai ficar, na casa de amigo, hospedagem, Airbnb, ou então a parte de hotel, no Booking, Trivago, enfim, traga impresso. Pode mostrar no celular, mas às vezes eles pedem impresso. Então, para ficar mais tranquilo, passe em algum lugar se você não tiver impressora em casa, que vai ser muito mais tranquilo. Imprima as coisas que funcionará. Então, se pedir a direção, você já vai ter tudo certo. Então, essa é uma das principais coisas em qualquer tipo de imigração, né? Tanto a América do Sul aqui, tanto para fora, Europa, Estados Unidos. Então, tenha sempre todos os dados. Outra coisa também, a passagem de volta. Quase nunca pede, mas pode pedir. Então tem a passagem de ida, a passagem de volta, caso você vá para outro lugar, e também todas as informações. Se for ficar 2 hospedagens, se você tiver passeio, já traz tudo impresso para ninguém desconfiar de nada, ver que está tudo certinho, que aí vai dar tudo certo na hora do seu embarque. Então essas são algumas dicas da imigração e na hora lá você também não ficar nervoso, porque às vezes você não consegue entender o espanhol, às vezes você não consegue entender um outro idioma, aí você começa a ficar nervoso e parece que você está devendo alguma coisa. E na verdade é só ficar tranquilo, fala que não entendeu, pede para falar despacito e aí vai dar tudo certo. Na pior das hipóteses, pergunta se pode usar o Google Tradutor, se você não se sentir confortável, mas de resto é super tranquilo. É o que eu sempre falo, só vai ter problema na imigração se você estiver devendo ou se você tiver alguma coisa errada. E outra coisa, sempre se atente com a mala, nunca deixe a sua mala longe, está aqui minha mochila, está aqui minhas malas, porque isso pode dar algum problema. Então, tirando todas essas dúvidas, você vai ter uma viagem tranquila, não só para a Argentina ou para qualquer outro lugar do mundo. Agora a gente vai embarcar aqui, a gente não sabe se vai comer ou não, o Bruno ali está procurando. E a gente não sabe se vai comer alguma coisa antes de embarcar. Daqui a 2-3 horinhas é o nosso voo. A gente ainda vai passar no Free Shopping, mas já se inscreva no canal, ative as notificações. Tem todos os links aqui, tanto da Baires Tour, que trouxe agora a gente de volta aqui para o aeroporto, tanto da Brasil Roaming, que é o nosso parceirão de chip, a Nomad, parceira aqui na conta internacional, e todos os outros parceiros, como a Gestilt, tem tudo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, segue comigo.